Bem-vindo, bem-vinda, gratidão por vocês estarem aqui e Namastê. Namastê significa que o que é mais íntimo em mim saúda o que é mais íntimo em ti. Então, primeiro ponto que hoje eu quero falar contigo a respeito de Reiki é alinhamento dos chakras, despertar dos chakras, equilíbrio dos chakras ou estímulo dos chakras, aonde que o Reiki atua. Normalmente, quando nós falamos de yoga, de Índia e de tradições espiritualistas muito antigas, nós abordamos a ideia de estimularmos os nossos chakras. Porque o chakra tem relação com os nossos aspectos energéticos, sutis, e também os chakras, quanto mais depressa eles giram, seja no sentido horário ou anti-horário, que eu vou falar numa outra aula, quanto mais depressa eles giram, maior o teu carisma, a tua saúde, a tua vitalidade, a tua capacidade de realização. Normalmente, no Ocidente, onde nós estamos, a espiritualidade está relacionada mais ao equilíbrio, à harmonia, à paz. Talvez porque nós aqui ocidentais vivemos tão estressados, tão caóticos, tão correndo, que olhamos para uma necessidade de paz. Mas quando olhamos a espiritualidade do Oriente, por exemplo, o Aikido no Japão, Karatê no Japão, o Yoga na Índia, o Qigong, o Tai Chi na China, sempre nós buscamos um estímulo dos chakras. Inclusive é muito raro nós vermos no Oriente alguém abordando o tema alinhamento de chakras. Isso é mais relacionado conosco aqui no Ocidente. Até porque o alinhamento de chakras, na minha visão, ele é muito mais físico. Você precisa ter a coluna alinhada para um despertar de Kundalini, um despertar de consciência, que envolve uma coluna alinhada. Então, no Reiki 3, por exemplo, nós aplicamos Reiki nos chakras das pessoas, ou você pode aplicar Reiki em você, nos teus chakras, ou outras mentalizações em posições de mãos, para estimular os teus chakras. E juntamente com o Reiki, algo que estimula os nossos chakras são os mantras. O chakra Muladhara, que é o sexual, o mantra é Lam. Então você pode agora mesmo colocar as mãos na região sacro, na região sexual, e entoar esse mantra junto comigo. Lam, 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 lam. Então estamos estimulando o Muladhara, um pouco abaixo do umbigo, Swadhisthana Chakra, que é o chakra da criatividade. Você toca e faz o mantra Vam. Vam, 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 vam. Coloca as mãos no Manipura Chakra, que é no nosso hara, em cima do umbigo, para aumentar a nossa energia, e faz o mantra Ram. Ram, 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 ram. No taoísmo, eu aprendo muito a colocarmos a mão esquerda na barriga e a direita por cima, para aumentar a nossa vitalidade na barriga. E você pode fazer também os símbolos ou os mantras do Reiki. Chokurei, Seireki, Ronchaze Shonen, Daikomyo, estimulando o chakra da barriga. No coração, que é onde mais o Ocidente trabalha, Jesus falava muito desse centro, que fica bem na metade do nosso corpo sutil, se considerarmos que os chakras começam na barriga. Aqui no coração o mantra é Yang. Então às vezes você coloca as mãos aqui e fica Yang, 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 Yang.
na garganta para acalmar a mente, coloca as mãos, mentaliza o reiki, quem faz jorei, quem faz a cura pelo Espírito Santo, põe as mãos, impõe as mãos. Como Jesus falava, quando andar por terras estranhas, coloca as mãos e cure o que estiverem feridos, pois o mal não é o que entra, é o que sai de ti, é o que sai da tua boca. Então aqui você toca e estimula com o mantra Han. Han, 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 Han. E finalmente, no terceiro olho, pode colocar só a mão esquerda, e você faz aquele Om, que é o Om longo, assim. Existem 8 formas de fazermos o mantra Om. A mais poderosa é essa. Om, Om, Om. Faz várias vezes, junto com o reiki ou não, para estimular os teus chakras. Agora, é importante assim, que você trabalhe de baixo para cima, porque essa é a visão oriental. Existem práticas, sim, que nós estimulamos os chakras de cima para baixo. A Fraternidade Branca, os seguidores de San Germano, algumas escolas ecumênicas, esotéricas, mas como o reiki é oriental, eu sugiro que você trabalhe de baixo para cima. Esse chakra não precisa fazer o mantra, ele é uma consequência do Om, o Sahasrara Chakra. Então você entoa Lang, Van, Ran, Yang, Han, Om, pondo as mãos. Lang, Van, Ran, Yang, Han, Om. Lang, Van, Ran, Yang, Han, Om. E você está estimulando. Então, na minha visão, o reiki ele é muito mais indicado para você estimular os teus chakras, para você despertar mais os teus chakras. O reiki não tem essa ideia de alinhamento de chakras, porque o alinhamento normalmente está relacionado com a coluna vertebral. Existe um canal chamado Sushumna na coluna vertebral, e é esse canal que deve estar alinhado. Ele é físico e ele é sutil, espiritual, etérico. Ele precisa estar alinhado. Por isso que as práticas orientais de espiritualidade se ocupam tanto tempo com termos uma coluna saudável e um corpo saudável também. Todo o amadurecimento ou evolução espiritual do Oriente passa por um corpo saudável. O Ocidente normalmente não associa muito espiritualidade com um corpo saudável. Você eu sei que associa, você eu sei. E eu também ensino assim. Você não é teu corpo, mas cuide do teu corpo. Então essa é a primeira lição de hoje. Eu quero falar agora contigo a respeito de reiki para o nosso passado. Isso muito poucas vezes é abordado. Por exemplo, existe um estilo de reiki que é o Ho'oponopono, onde nós trabalhamos com algumas palavras de poder, que é amor, amor. Eu gosto muito de usar a palavra amor. Eu tiro o eu te amo, o eu, que é uma visão meio freudiana, mas pode usar também eu te amo. Mas se você falar amor, gratidão, sinto muito e perdão, você está curando muito do passado, principalmente com gratidão e com a ideia de sinto muito, que é fechar as portas para o passado. Há pouco tempo eu li algumas pesquisas que falam que você escrever uma carta para alguém que já morreu ou que ficou no teu passado tem a mesma força para o cérebro de você, ou como se você estivesse falando com ela. Olha que bonito isso. Então, se você tem vontade de... Por exemplo, meu pai, esses dias eu escrevi umas cartas para o meu pai,
como se eu estivesse conversando com ele, que eu tive muitas dificuldades com meu pai. Então eu resolvi fazer isso, tive uma orientação, e que a orientação, a minha pressão arterial subiu um pouco, isso é genético e veio do meu pai. Então um médico mexicano que me tratou online, ele falou, olha, escreve umas cartas para o teu pai, como se eu estivesse conversando, e eu escrevi. E depois eu fiz reiki também no meu pai, porque essa é uma das funções do reiki. A função de você fazer reiki para os teus antepassados, aí é pai e mãe, que você tem 2, avós que você tem 4, bisavós que você tem 8, tataravós 16, pentavós 32, hexavós e vai indo, heptavós. Nós vamos voltando no tempo e buscando quase que uma origem do universo, Então existe o reiki para o futuro, que são as técnicas de metas pessoais, e existe o reiki para o passado também. Por exemplo, às vezes eu sonho com meu pai, faço reiki para ele. Às vezes você está na tua casa, sonha com um parente que faleceu. Por vezes é um chamado, é um convite para enviar energia para essa pessoa. Porque as pessoas que morreram, por exemplo, elas não podem se alimentar. Elas não podem ganhar um automóvel, elas não podem ter um aumento de salário. Isso não serve para nada para quem já fisicamente morreu. Não serve para nada. Então o que serve? Orações. Por isso que todas as tradições têm orações aos antepassados. Todas as tradições espiritualistas e religiosas. O respeito aos antepassados. E o reiki tem isso, de você fazer reiki para quem já ficou para trás. Você pode pegar o teu caderno de reiki, não é? Eu tenho aqui um caderno que eu escrevo muita coisa nesse caderno, e por vezes eu coloco nomes de pessoas que eu quero fazer reiki também para essas pessoas. E você vai curando o teu passado, que é a mesma energia do Ho'oponopono. Eu sinto muito. Conversa com as pessoas que já faleceram ou que estão distantes. Às vezes não precisa falar de algo específico. Você quer conversar com o teu pai, você fala, pai, eu estou aqui hoje, estou passando por um momento, há uma crise mundial, há dificuldades, vai conversando, eu lembro de ti isso, eu lembro de aquele outro, naquele momento você me magoou, naquele outro momento você me fez feliz. E a Diana, né, que é minha sócia, minha irmã de coração, ela fala muito que toda vez que nós temos dificuldades com relação à prosperidade financeira, nós temos que curar a energia do pai. E quando temos dificuldades com as questões afetivas, curar a energia da mãe. É claro que toda regra tem exceção, mas está aí uma dica para você escrever essas cartas, seja para o pai ou para a mãe, ou um dia para o pai, um dia para a mãe, e fazer esse reiki para o seu passado, às vezes que você não se apoiou, que você não teve do teu lado, às vezes que você se julgou mal. Você pode pensar em situações e fazer reiki para essas situações que já passaram e para os teus antepassados também. Isso é uma função muito bacana do reiki. Quem faz isso mais é o símbolo Daikomyo, que é o símbolo master do reiki, Daikomyo. Mas quem não é reikiano de nível 1, quem não é reikiano nível 3, você pode só pôr as mãos também. Escreve uma carta para o pai ou para a mãe e põe a mão, ou pensa numa situação, imagina que das tuas mãos está saindo uma luz. No Reiki 2 você usa Chokurei, Seireiki, Honsha Zeishonen e o símbolo alternativo, que é o Ra. E no Reiki 3 tem esse degrau do Reiki, né, que você começa com Daikomyo e recua, Honsha Zeishonen, Seireiki, Chokurei. Então, usa esse instrumento para você trabalhar com o teu passado e com os teus antepassados também. Eu tenho a impressão que você vai gostar muito e perceber que o Reiki, como ele é milenar, por vezes eu escuto, eu já escutei pessoas falando, não, o Reiki não é milenar, ele é moderno, ele é mais atual. Não.
Mikao Usui, ele foi um codificador do Reiki, codificador. Ele juntou partes do Reiki, juntou partes. Mas essas tradições, até porque Mikao Usui era do budismo Tendai, que vem do Chenchai, que vem da tradição de Darumã, de Bodhidharma, então o Reiki é milenar. E as tradições milenares têm esse respeito pelos antepassados. Tem esse respeito. Às vezes nós demoramos muito para perdoar, às vezes, abandono do pai ou da mãe, que nós achamos, não é que foi um abandono. Por exemplo, minha mãe e meu pai, quando eu nasci, eles me largavam na casa da minha avó, da minha avó e simplesmente iam trabalhar. E eu vi muitos anos isso como um abandono. Até a hora que eu tive minha filha e ela foi morar em Florianópolis com a mãe. Nasceu e a mãe já levou para Floripa. Então talvez a minha filha, ela acabou tendo essa mesma sensação de abandono. E na verdade o que aconteceu foi isso. Nós que interpretamos, meu pai e minha mãe tinham que trabalhar e me deixavam com a minha avó. Quando minha filha nasceu, a mãe dela quis morar em Florianópolis e levou a minha filha, é um fato. Então é importante essa interpretação, nós limparmos isso, nós curarmos isso, e todas as técnicas mexem com isso, todas. Até a Ruth aqui me manda uma pergunta, não faz mal que as pessoas te critiquem, tá bom? Porque que ela faz reiki para antepassados. Existe muita falta, às vezes, de cultura com relação ao que vem antes do reiki. Quando você entende as raízes do reiki, por exemplo, o reiki ele surge na mesma época do Jorei, da igreja messiânica, e da Mahikari. A Mahikari é uma dissidência da messiânica. O Okada, que fundou a igreja messiânica, o Okada que fundou a igreja messiânica, ele sentou numa montanha, observou a energia, viu tudo como era e percebeu a energia universal, assim como o Mikao Usui percebeu o Ki do Reiki. E você vê, a messiânica dá muita importância para rituais de antepassado. A Mahikari mais ainda. Não tenho certeza, eu acho que sim, mais ainda. Então, todas essas tradições japonesas, olha, eu sou discípulo da monja Koen, Zen Budismo, há 15 anos aproximadamente. E o Zen está muito ligado aos rituais de antepassado. Eu tenho iniciação do budismo da Terra Pura. Hoje eu sou um monge independente, mas fui iniciado no budismo da Terra Pura, do Honganji. E tem rituais para os antepassados. Então quem fala que não, está jogando fora toda a tradição belíssima do Reiki, belíssima, ok? Mas vê se isso faz sentido para você. Isso é muito importante, ok? Gratidão. Agora eu quero falar contigo de uns nós que nós temos nos chakras, que dentro do yoga são chamados de Ghanti. Ghanti são nós que impedem que a nossa Kundalini suba, que é uma energia vital, uma energia que enquanto material ela é uma energia libidinosa, de desejos, mas quando ela se manifesta, ela se torna uma consciência límpida. E por isso que existe muitos jejuns, por exemplo, para quem busca espiritualidade. Eu tenho feito muitos jejuns ultimamente, muitos jejuns. E o jejum une todas as religiões e todos os métodos espirituais. Porque no jejum você tem uma experiência de Deus. Não é tão somente ler Deus, pensar Deus ou falar de Deus. Porque às vezes eu posso ler um livro falando de Deus. Às vezes eu posso conversar contigo falando de Deus. Às vezes eu posso escutar uma pregação que fala de Deus o tempo todo. Mas a experiência do divino, uau, que os santos têm, os yogis, os místicos, essa experiência é extraordinária, extraordinária. E o jejum vai te trazer isso. Até Jesus jejuava, e muito tempo. Só que se você for programar um jejum, consulta teu médico, consulta um nutricionista, tá bom? Mas normalmente hoje a medicina que condenava tanto o jejum, hoje só fala bem do jejum.
Quando você jejua, você abre esses nós que chamam os nós granthis, que ficam em 3 chakras específicos. Eu não vou estar aprofundando muito isso aqui. No Reiki, quando nós aplicamos Reiki em nós mesmos e numa outra pessoa, e usamos o mantra Om Mani Padme Hum, que é um mantra tibetano, que alguém trouxe esse mantra Om Mani Padme Hum para o Reiki. Às vezes eu penso até que fui eu. Eu falo, será que fui eu que inventei isso, de trazer esse mantra para o Reiki? Eu não sei. E também não faz diferença se fui eu ou não. Mas é uma ideia bem interessante, porque esse mantra Om Mani Padme Hum é um mantra que estimula a abertura desses nós, que fazem com que os chakras sejam estimulados. Os nossos chakras são que nem flores de lótus, eles abrem como umas lótus assim, pequenininha. Então quando eu faço Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, esse mantra, eu aplicando o Reiki, por exemplo, vou aplicar o Reiki 2 em mim. Então eu começo Chokurei, Seireki, Honsha Zeishonen, e vou aplicando. Quem conhece tem um mantra, tem um símbolo alternativo que é o Ra. Quem não conhece, Chokurei, Seireki, Honsha Zeishonen, e vou aplicando. E ao mesmo tempo, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, porque isso vai estimulando os meus chakras. Esse mantra, ele me dá uma proteção energética muito interessante. Por que proteção energética? Porque muitas vezes nós temos um corpo aberto, um corpo receptivo. Várias vezes eu me deparo com pessoas que falam assim, eu recebi Reiki, mas eu não senti. Ou eu recebi uma iniciação de Reiki e eu não senti. Porque tem pessoas que não sentem muito, que são pessoas mais intelectuais, isso não é nenhum problema. Eu sou assim, comparado com a minha companheira, que é a Nanda, que está aqui com a gente. A Nanda, eu fui para o Peru com ela o ano passado, ela viu um monte de coisas no local. Eu não via nada. Eu quis ir num mosteiro que tem celas. Celas é onde as freiras meditam. E eu sempre tive um sonho, antes de conhecer a Nanda, de fazer um retiro com os monges cartuchos, de ficar 1 ano sem falar. Você falava, mas isso é uma maluquice, é minha vocação. Hoje eu abri mão disso, mas eu sempre tive uma vocação de ser monge, de ser solitário. E durante muito tempo eu quis ficar com esses monges cartuchos em um ritual de silêncio. E esses lugares onde esses monges se retiram, ou essas freiras se retiram e ficam ali isoladas, não as que são mandadas para lá, as que querem. A Nanda vê muita coisa, vê muita entidade, vê muitas energias negativas, porque ela é mais sensível que eu. Não é mais evoluída, nem melhor, não é isso que eu estou falando. É que tem pessoas que são mais racionais, tem outras que são mais corporais, tem outras que são mais sensitivas. Então, as pessoas sensitivas, quando elas aplicam Reiki, elas são o chamado corpo aberto. Um dia eu vou dar uma aula aqui para vocês só de corpo aberto e de corpo fechado, que é incrível esse assunto, incrível. Quando você tem o corpo aberto, você recebe tudo. E aí você precisa desse mantra Om Mani Padme Hum para se proteger. Ou do Pai Nosso em aramaico. É que eu tenho uma identificação com Jesus, Yeshua, incrível, e com Buda também. Jesus me ensina a ser amoroso, a ser humano e a ser divino também. Jesus, para mim, quando ele era humano, ele era 100% humano. Ele estava no meio dos mendigos, das prostitutas, dos cobradores de impostos, ele estava no meio do povo. E quando Jesus era divino, divino ele sempre era, mas quando ele manifestava isso, ele ia para um deserto e fazia 40 dias de jejum. Eu nunca passei de 4 dias de jejum. Então, eu vejo Jesus assim, Buda me ensina a ser humano. Porque Buda, as pessoas confundem, Buda você tem que adorar. Não, Buda é um ser humano como você. Como você, como a Gilce, como a Lua, como... Buda é um ser humano.
Então o Buda ele me traz assim para alguém muito silencioso. Jesus era mais do povo. E eu gosto muito dos dois, gosto muito. Então, às vezes eu faço o reiki e uso o Pai Nosso em aramaico para me proteger. E normalmente eu uso Om Mani Padme Hum, porque estimula esses nós dos chakras, que é um segredo das escolas ocultistas, por exemplo, porque esse mantra Om Mani Padme Hum me protege de energias, muitas vezes, inconvenientes a mim. Inconvenientes a mim. Eu não gosto de falar bom e ruim, inconveniente. Porque, por exemplo, eu vou nesses mosteiros que tem essas celas das freiras, eu acho a energia ótima. Eu acho a energia ótima. A Ananda, ela fica passando mal. Ela nem entra, ela entra e sai. Não é que aquilo é bom ou ruim, é que é bom para mim e ruim para o outro. Quem tem corpo aberto, que é muito receptivo, eu vou estar falando disso de um outro dia, você precisa morar em lugares que tem mais natureza, que tem mais mar. E quem tem corpo fechado pode morar em qualquer cidade grande, que não faz diferença. A pessoa vai se encaixar na cidade grande. A cidade grande acaba sendo abençoada para ela, porque ela tem o corpo fechado, os chakras delas vão expelindo um monte de coisa, vai tirando um monte de coisa. Nada entra. Então esse mantra é um mantra de proteção. Tá bom? Eu vou aproveitar na próxima lição agora. Na seguida, eu vou falar de corpo aberto e corpo fechado. Tenho a impressão que vocês vão gostar desse assunto, tá bom? Então, vamos para a próxima. Quando nós buscamos as questões da espiritualidade, de um desenvolvimento real da espiritualidade, não só mental, mas que entre o corpo, as emoções, os sentimentos, nós por vezes nos deparamos com os nossos corpos sutis. E o reiki é um instrumento muito bacana para lidarmos com eles. O que são esses corpos sutis? Vamos pensar assim, metade do planeta Terra, metade, tem o corpo aberto. Ou seja, todos os chakras da pessoa giram para dentro. Giram para dentro. Todos os chakras. É o chamado corpo aberto. Isso é muito trazido para mim, aqui até o Ellis me traz essa pergunta com relação, por exemplo, à medicina da floresta. O rapé, a ayahuasca, a jurema. Quem busca esse caminho normalmente tem um corpo aberto. O espiritismo, que eu acho extraordinário, a medicina da floresta eu também acho abençoada. O kardecismo, corpo aberto. Quem é médium tem corpo aberto. Médium todos são, mas eu digo médium de incorporação. São pessoas que todos os chakras fazem esse movimento aqui, esse movimento. Então, se eu estou perto do mar, eu estou dando essa aula para vocês, o mar está aqui embaixo. O mar entra em mim, porque isso se eu tivesse o corpo aberto. Eu não vou falar qual que é o meu, porque eu importo o teu. Mas se quem tem corpo aberto, por exemplo, quando eu era jovem, eu numa boate, viu, Marina, que chamava Madame Satã. Não se fala mais boate, acho que é danceteria. Eu lembro até hoje do João Gordo dançando, numa transformista cortando o corpo com gilete, saindo sangue, o Cazuza dançando alucinadamente. Eu adorava aquilo, adorava. Eu sempre fui caretaço e recomendo para você. Se eu tivesse que ter um êxtase da droga, o meu êxtase sempre foi dançar. Eu adoro dançar. É uma faceta minha que vocês não conhecem, mas hoje mesmo eu dancei aqui em casa. Mas se você tem o corpo aberto e entra nesse lugar que tem pessoas drogadas, doentes, muitas vezes brigando, cheio de intrigas, você se sente mal. Porque o corpo aberto ele tem que procurar lugares bacanas, porque todos os chakras giram para dentro. Já o corpo fechado, todos os chakras giram para fora. Para fora, todos os chakras. Então, você pode entrar em qualquer lugar que você consegue neutralizar aquilo. Por exemplo, tem pessoas, minha filha é uma, que adora trabalhar na Avenida Paulista. Adora trabalhar na Avenida Paulista. Porque ela tem corpo fechado, não faz diferença. Quanto mais médium você é, mais contato com a natureza você precisa ter. Por isso que eu tenho, por exemplo, um grande amigo que é o Sérgio.
o Serjão, que é o Ledis Tatu, que ele vive no Peru, toma ayahuasca, toma jurema, San Pedrito, enfim, ele faz muito desses rituais porque ele tem esse corpo aberto. O reikiano que tem corpo aberto, ele precisa se proteger mais quando ele aplica reiki em alguém. Quando ele recebe a iniciação, ele chora, ele sente um monte de coisa, ele entra num estado alterado de consciência. Por quê? Porque ele tem o corpo aberto. O outro que está aplicando não sente tanto, mas ele está aplicando o reiki. O outro que tem corpo fechado, ele, numa iniciação, não sente tanto também, mas ele foi iniciado. Por exemplo, você entra num lugar, você começa a bocejar. Aí eu respondo várias perguntas que sempre me vêm aqui, né? Andréia, Renata, tem um monte de gente aqui comigo, a Ana, que eu vou explicar agora como você vê isso, né? A astrologia ajuda muito. Por exemplo, eu vou falar um pouco de mim. Eu tenho muito ar no meu mapa, muito ar, ou seja, eu sou muito intelectual. E tenho pouca água no meu mapa. Água é a mediunidade. Então eu não tenho essa mediunidade de incorporação, nem de telecinésia, nada disso. Mas quando meu pai me levou para me desenvolver essa mediunidade, eu fiquei anos fazendo o curso e desenvolvi. Só que eu parei no kardecismo, que é maravilhoso, mas eu parei. Aqui no Guarujá eu tomo passes espíritas sempre. Acho a teologia espírita mais linda que existe, a teologia. Eles são de um amor incrível. Mas eu não tenho mediunidade, porque a minha natureza é não ter. Aí eu fiz um monte de curso e desenvolvi. Mesma coisa com a medicina da floresta. Eu não tenho mediunidade, mas se eu tomo ayahuasca... Outro dia eu tomei um rapé aqui no Guarujá, que eu queria conversar um pouco com o mar, ter uma experiência do mar, aí eu usei um rapé. Imediatamente eu fico o corpo aberto, aí eu percebo um monte de coisa. Mas a minha natureza não é ter corpo aberto, aí fecha. E o que é bacana você saber é que isso não fica mudando toda hora. A não ser que você entre com uma jurema, por exemplo, aí você abre teus corpos. Mas, por exemplo, se eu tenho o corpo fechado, para mim receber um orixá, incorporar um orixá, que eu acho lindo isso, eu vou demorar 1 ano mais ou menos, 1 ano, para inverter todos os meus chakras e eu incorporar. Ah, Otávio, ninguém fala sobre isso. Pois é, eu sei, isso é muito pouco falado, não tem livros sobre isso. É algo bem mais adiantado que eu aprendi praticando com um monte de gente na Índia e no Nepal também. E no Qigong também. Por exemplo, o que mais abre o corpo é o candomblé. Que você vai incorporar um orixá, um ser da natureza. Eu acho isso maravilhoso, mas eu nunca incorporei. É o que mais abre o corpo. O que mais fecha é o Qigong e o Tai Chi. Fazer um pouquinho de Qigong e Tai Chi não vai fechar teu corpo. Mas se você fazer uma vez por dia, mas se você vê aquelas pessoas que fazem muito Tai Chi, você já viram aqueles idosos até, eles não têm talismã, não têm amuleto, eles estão sempre de bem com a vida, tem uma energia, uma vitalidade incrível. Porque quem faz Tai Chi, você faz muitos movimentos de tirar a energia. No Qigong você fecha as mãos no umbigo para não entrar nada. Então são formas diferentes. Qual que é melhor? Não tem melhor. Agora, se você entra no ambiente e começa a bocejar, se você vê aura, então você é corpo aberto. Ah, Otávio, eu nunca vi aura, corpo fechado. Mas isso é um problema? É lógico que não. Você pega esses filósofos hoje que são famosos. O Pondé, ele é ateu. O Karnal é mais ateu ainda, o Leandro Karnal. Ele fala isso, ele tem um livro lindo com o padre Fábio de Mello que chama Crer ou Não Crer. Porque o Fábio de Mello, na minha opinião, ele é todo água, ele é todo mediunidade. E o Karnal é totalmente intelectual, então ele é ateu. O Clóvis de Barros, eu já não sei, mas você pega esses grandes filósofos, eles são muito racionais, então eles não têm essa mediunidade, e nem acredito em nada disso. É como o exemplo que eu dou do Lair Ribeiro e do Drauzio Varela. Como ser humano, eu gosto muito dos dois, Drauzio Varela e Lair Ribeiro, gosto muito dos dois.
Como médico, eu jamais trataria com o Drauzio Varela, jamais. Porque tudo que ele não acredita, ele vai contra. Então ele critica quem não come carne, ele critica quem não toma leite, ele critica quem faz yoga, quem faz tai chi, porque ele é mais racional. Ele não é melhor que o Laírio Ribeiro, mas para quem é mais racional vai gostar dele, o dono da verdade. Quem é mais coração gosta do Laírio Ribeiro, que aceita tudo, que fala de meditação, de pensamento positivo, que sempre cita fontes, respeitando as pessoas, ele nunca fala por ele sempre cita fontes, e é uma pessoa muito aberta, o Laírio Ribeiro, muito aberta a coisas que ele não acredita. Tem agora o Dr. Uronal também, que é muito assim, que é maravilhoso, eu adoro esses médicos modernos, que antigamente não tinha tanto assim, que aceita um monte de coisas. Então, se você é mais racional, você não vai bocejar, você pode entrar num ambiente pesado que para você tanto faz. Você pode trabalhar na Paulista, você pode trabalhar em Paris, em Londres, em Nova York, em Porto Alegre, mas se você é corpo aberto, você tem que morar no mato. Você tem que morar no mato. O mato é teu lugar. Porque você tem essa recepção. E no Reiki, ou se você é um terapeuta, e a maioria dos terapeutas são corpo aberto. A grande maioria dos terapeutas são corpo aberto. Você tem que usar esse mantra, Om Mani Padme Hum. Aí eu respondo a Gilce aqui, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, ou o Pai Nosso em aramaico, Avunda Bashmaya, Netkadesh Mor, Tei Malkotá, etc. Ele é grande, né? Esses mantras vão te protegendo, porque quem tem corpo aberto, você está recebendo o tempo todo. O ambiente, quando o ambiente está ruim, a gente fala que o ambiente está infestado. Infestado. Quando o ambiente está infestado, o corpo aberto pega tudo do ambiente. Para o corpo fechado, tanto faz. Quando é uma coisa áurica, que nós chamamos de miasma, é o que as pessoas se chamam, por exemplo, de... obsessão, são os obsessores. Quem tem corpo aberto entra em contato com isso. Na Bíblia chama Shedim, de buque. Quem tem corpo fechado, tanto faz. Tanto faz. Agora, por exemplo, tem um gato aqui me rondando. O gato, comparado com o cachorro, é corpo aberto. Agora vocês vão entender. Porque o gato, ele sente 1000 coisas. Se você não tá legal, ele se afasta. Minha gatinha já chegou aqui. A Nirvana, o nome dela é Nirvana, que é o nome espiritual. O gato, ele vê coisas, ele sente coisas. Se você não tá legal, o gato se afasta. O cachorro, eu tenho os dois, porque eu virei pai adotivo de 3 cãozinhos agora. O cachorro, você pode estar muito mal. Ele vai estar sempre com você. Está sempre com você. Você pega cachorros assim que tem donos que são cruéis, que são desumanos, que são perversos, pessoas perversas mesmo. E o cachorro trata a pessoa, uau. O gato, se você bater no gato, ele perde a confiança de ti. O gato não vai mais ser teu amigo. Essa gatinha que eu tô aqui, ela é meio cega. Ela é cega de um olho e do outro enxerga bem pouquinho, a Nirvana. Então é importante que ela se sinta confiante comigo. E eu coloco ela aqui no meu chakra cardíaco para passar muito amor para ela. Às vezes me perguntam, o que mais equilibra um chakra? Você pegar um bebê, ou um cachorro, ou um gatinho e abraçar aqui no teu coração. Uau! Pena que gato dá louca, né? Eles caem fora, né? Quando você quer que fique, eles não ficam. Quando você quer que vá embora, eles ficam. Então, no Reiki, se você é muito receptivo, faz esse mantra de proteção. E agora que a gente está saindo de uma crise, eu espero, mundial, muitas pessoas estão se dando conta assim, o meu lugar é no mato, o meu lugar é na praia. E outros falam, não, o meu lugar é na cidade grande. E isso que é a beleza. Agora, vocês podem perguntar, exatamente, posso abrir e fechar ao mesmo tempo? Não. Demora para abrir e fechar, não é uma coisa que aconteça do dia para o outro. O que você está falando é que tem pessoas que são muito médiums e às vezes é um pouco menos médium. Dá a impressão que ontem eu era médium e hoje não. Não, é que o médium às vezes não é tão médium assim. Sabe uma coisa que eu quero falar para vocês? O médium ele tem que tomar cuidado para cuidar do corpo.
Porque como o médium vê coisas, está sempre no astral, dá importância para o espiritual, ele esquece o corpo. Eu vejo muito isso no espiritismo. E não como regra geral, mas muitos espíritas não se cuidam tanto. O Gasparetto falava muito isso, né? E é bonito, porque talvez eles sejam assim. A gente não pode imaginar o Chico Xavier carregando supino, não pode imaginar o Chico Xavier fazendo crossfit, que eu carrego peso, eu faço karatê. Crossfit eu não vou mentir para vocês, eu não faço não. Eu posso até fazer um crossfit como qualquer atleta faz. Olha como eu tô com o ego hoje inchado. Eu posso fazer crossfit como qualquer atleta faz, mas fico um ano sem andar. Eu vejo aqui na praia eles fazendo, uau, fazer até faço, mas um ano sem andar. Um ano deitado com as pernas para cima. Porque tudo bem, eu não sou um atleta, mas muitos espiritualistas, espíritas que veem muitas coisas, o corpo é muito aberto, eles não ligam para o corpo, não ligam para o corpo, não ligam para alimentação, porque fala, eu não sou corpo mesmo. E quem tem corpo fechado tem uma tendência para ser um pouco mais narcisista. Narciso é aquele personagem que olha para o espelho e fica se admirando. Que o Caetano Veloso fala tão bonito, né? É que Narciso acha feio o que não é espelho. É tão bonito isso, né? É que Narciso acha feio o que não é espelho. E na internet tem muita gente que assina, infelizmente. Elas só acham bonitas a própria imagem, elas só acham bonitas o próprio espelho. Quem assim normalmente tem corpo fechado. Porque quem tem corpo aberto sente a dor dos outros. E percebe que não tem o menor sentido ficar preso na vaidade, na beleza física. Então o que eu recomendo para vocês, meus irmãos e minhas irmãs? Cuida do teu corpo e cuida da tua alma. Os dois têm que caminhar juntos no mundo de hoje. Agora, Otávio, eu sou médium, realmente eu não tenho o menor interesse em cuidar do corpo. Se isso vem de dentro de ti, não tem problema nenhum. Tem pessoas que são assim mesmo. Eu que vivo no meio por exemplo, a Monja Coen, que vocês conhecem, vira e mexe, ela fica sem se exercitar. Aí ela vai e começa a correr, do nada. Ela corria no Pacaembu. Aí vai lá, cai e quebra o fêmur. Aí recupera, vai andar com o cachorro. Começa a garoar, cai, quebra não sei o quê. Porque ela ficou 6 anos no mosteiro, no Japão, e não tem muita atividade física. E tem muitos padres, muitos monges que não ligam para isso. Então, deu para entender o que é corpo aberto ou fechado? Eu vou preparar alguma coisa para você ler a respeito disso, para te trazer alguma informação um pouco mais sólida em relação a isso. Porque tem alguns testes também, né? Então, cachorro fechado, gato aberto, o signo de peixes, normalmente aberto. Mas tem exceções, sim, tudo tem exceções, senão eu me torno o Drauzio Varela, que nada tem exceções. E não estou criticando ele, eu fiz um voto de não criticar as pessoas. É um comentário que eu acho isso, meio radical, mas é o jeito dele. Touro normalmente é corpo fechado. Só que o touro, ele lida muito com a natureza, o signo de touro. Então, é diferente uma coisa de sensações de corpo aberto. Sensações, você olha o mar e pisa na terra, vai fazer jardinagem. Jardinagem, touro, virgem e capricórnio. São almas que têm que fazer jardinagem. Faz parte dessas almas. Eu falo para quem não mora no mato, se você é de touro, virgem, capricórnio, não tem contato com o mato, você tem que fazer jardinagem. E eu não sou tão puro amor assim não, como a moça aqui está falando, eu sou pura razão, porque eu sou mais intelectual. Eu não tenho tanta água no meu mapa astrológico, e por isso que eu consigo desenvolver um tema. Quem vai dar aula de Reiki e é muito água, mas eu agradeço teu elogio, gratidão, mas a pessoa fala mais, o Reiki é amor, o Reiki é uma energia pura, o Reiki é uma energia limpa, o Reiki é compaixão por todos os seres. Quem é médium fala mais assim. E não, eu sou de Libra. Quem é mais mental usa esse jeitinho que eu tô falando, tá bom? Então você vai escrever suas perguntas aí, e se essas perguntas eu vou responder para você, tá bom? Corpo aberto, corpo fechado foi o nosso tema de hoje, e
espero que vocês apreciem. E lógico que vai chegar um momento que eu vou gravar uma aula de 1 hora. Vou gravar essa aula 1 hora, junto com vocês, de corpo aberto e corpo fechado. Aqui eu falei 15 minutos. Então aí eu aprofundo mais o tema, tá bom? Gratidão para você.